Oi, gente, bem-vindos à nossa terceira aula prática do curso de Morfometria Geométrica. Hoje a gente vai trabalhar especificamente alometria, né, através de uma análise de regressão e simetria, tá? Então vamos lá. Pessoal, a gente vai começar hoje então a nossa prática abrindo aquele arquivo que a gente criou na prática de ontem, tá? Então espero que todos vocês tenham salvado com todas as análises que a gente fez ontem, esse arquivo aqui, que é o .morphoj, ok? Então, eu vou abrir o Morphoj, eu gosto de maximizar, File, Open, aí a gente tem duas opções, Open Project ou então Open Recent Project. Como a gente mexeu nesse projeto essa semana, ele tá aqui como projeto recente, tá? Eu vou vir aqui que é mais rápido, mas a gente poderia abrir pelo caminho normal também, tá? Então, vou abrir um projeto recente, Morphogel 2023. Ok. Então, aqui, a gente resgatou tudo que a gente fez ontem, tá? Primeira coisa que eu vou alertar vocês aqui. Então, aqui todas as análises. Aí você vem na aba Resultados em branco, na aba Gráficos em branco, na aba Report, só que você abriu o projeto. Aí você fala assim: Roberto, minhas análises sumiram, tá aqui, mas eu não tenho resultado, não tenho gráfico. Não, tá tudo aqui, só não tá sendo mostrado. Então, se você quiser ver o resultado da sua ANOVA, você vai clicar com o botão direito em cima da análise e vai pedir para mostrar os resultados, tá? Aqui você vai ver aquele resultado que a gente viu ontem. Isso vale para todas as análises. Então, a gente quer ver o PCA, botão direito, mostra gráfico, pede para mostrar os gráficos ou pede para mostrar os resultados, tá? Aqui eu pedi para mostrar os gráficos, ok? Aquela configuração que a gente fez de cor, de tamanho, de qual gráfico vai ser mostrado aqui, isso aqui realmente você perde, tá? Isso você tem que fazer e exportar. Mas as análises em si estão todas aqui. Hoje, então, a gente vai trabalhar com alometria e com simetria. Bom, a gente vai trabalhar com esse dataset aqui, Shenodon Average by Ind, que é aquele dataset que a gente criou ontem, fazendo uma média das 4 fotos de cada indivíduo, para a gente não ter réplicas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é selecionar o dataset e a gente vai fazer uma análise de regressão, tá? Então, selecionou o dataset, vem aqui em cima no menu Covariation e Regression. Aí, como sempre, nomes que fazem sentido, eu vou botar alometria Shenodon. E aqui, pessoal, a gente vai escolher a variável dependente desse lado e a variável independente. Vamos lembrar que uma análise de alometria, a gente quer saber como a forma varia em função do tamanho. Então, nesse caso, a variável dependente é a forma e a independente é o tamanho, tá? Então, primeiro a gente vai escolher aqui do lado esquerdo, né, na variável dependente, qual que é o dataset. O dataset é esse aqui, Average by Ind, já está selecionado. Aí a gente tem 3 matrizes aqui. A gente tem a matriz com o tamanho do centroide, a gente tem a matriz do componente simétrico e do componente assimétrico. Agora a gente vai trabalhar com componente simétrico, tá? Vamos lembrar que a gente trabalha com componente assimétrico quando a nossa pergunta tem a ver com assimetria. Então, se eu quero estudar assimetria flutuante, assimetria direcional, qualquer coisa do tipo, a gente seleciona o componente assimétrico. Se não tem muito motivo você selecionar, você trabalhar com o assimétrico, né? Trabalhando com um componente simétrico, você diminui um pouco os seus erros de marcação, porque você está trabalhando com uma média. Então, data matrices, a gente vai colocar componente simétrico, variáveis, componente simétrico. Do outro lado, variável independente, a gente vai escolher o mesmo dataset aqui, só que dessa vez na matriz a gente vai escolher o tamanho do centroide. E aqui em variáveis a gente vai ter duas opções, tamanho do centroide ou log do tamanho do centroide, tá? Eu vou selecionar tamanho do centroide. Quando que a gente usa o log do tamanho do centroide? O log é mais utilizado quando você tem uma amplitude de tamanhos muito grande. Então, vamos supor que você está trabalhando com crânios de aves.
E aí você tem o crânio de um beija-flor, né, que é minúsculo, e você tem um crânio de uma arpia. Essa diferença de tamanho muito grande vai gerar um gráfico com alguns gaps, né? E isso pode dar uma dificuldade de ver alguns padrões. Então o log ele vai auxiliar nisso. Caso contrário, a gente não tem necessidade de usar o log, tá? Não tem problema usar o log, mas não precisa usar o log. Isso tem log, é um pouco mais fácil de interpretar, né? A gente vai pedir para o programa fazer um teste de permutação, vamos deixar aqui no default, que são 10.000 rodadas. Este teste de permutação, a gente falou na aula teórica, é um teste para ver se aquela tendência que você está vendo, ela é aleatória ou não, né? Se aquela correlação entre as suas variáveis é uma correlação aleatória ou não. Agora, você tem essa opção aqui, que é rodar essa análise de regressão dentro de subgrupos. Qual que é a importância disso, gente? Eu vou abrir aqui o nosso tutorial para mostrar para vocês a importância disso, tá? Em alguns casos, quando você tem mais de um grupo dentro de uma análise, como é o caso de você ter várias espécies ou de você ter sexos diferentes no mesmo dataset, aqui está o meu exemplo. O que pode acontecer? Aqui vamos supor que você tem dois sexos, fêmeas aqui e machos aqui. Bom, cada ponto é um indivíduo, né? Então, o que a gente repara aqui? Se você fizer a regressão dentro de cada um dos sexos, você repara que a regressão está nesse sentido dessa linha pontilhada, aqui azul e aqui laranja, né? Mas se você analisar esses dados conjuntamente, ele vai achar esse vetor de regressão. Então, você analisar coisas diferentes juntos, você pode mascarar o que está acontecendo dentro de cada grupo. Então, por isso que quando você tem mais de um grupo, é importante você marcar aqui Pooled Regression within Subgroup, eu vou colocar sexo, tá? E nós vamos, então, apertar Executar. Automaticamente, o programa vai abrir pra gente a aba de gráficos e, como sempre, né, a gente vai ter várias subabas. Então, a gente tem aqui Shape Changes, aqui é o gráfico de mudança de forma, de acordo com o tamanho do centroide. Depois a gente vai ter a segunda subaba, Scores, então eu vou abrir aqui. Aqui a gente tem o nosso gráfico de dispersão da análise de regressão. E aqui a gente tem Group Centered Scores. Essa opção aparece porque a gente fez aquele Pooled Within Subgroup. Como ele fez a regressão dentro de cada sexo, ele vai aparecer essa terceira aba aqui, que vai mostrar os dois sexos sobrepostos, a regressão, os dois vetores sobrepostos, tá? Então, eu vou escolher essa subaba de Scores aqui do meio pra gente poder dar uma olhada primeiro, tá? Já vou começar aqui clicando com o botão direito, terceira opção, Resize Data Points, eu vou colocar aqui 10 só pra gente conseguir enxergar melhor os pontos. E eu vou clicar com o botão direito de novo e eu vou colorir os pontos, né? Segunda opção, Color the Data Points, a gente viu isso já ontem. Então, eu vou colorir de acordo com o sexo, então eu marco aqui em cima Use a Classifier Variable to determine the color, marquei sexo, tem aqui fêmeas e machos, ok, cliquei ok. Então, agora eu tenho aqui os machos e as fêmeas. De cara, a gente pode perceber algumas coisas. As fêmeas crescem mais que os machos, ou pelo menos na nossa amostra, as fêmeas são maiores que os machos, né? Vamos fazer a mesma coisa nesse outro gráfico, que é o Group Center Scores. Então, vim aqui na outra subaba, botão direito, eu vou primeiro aumentar os pontos, então, terceira opção, Resize Data Points, vou colocar 10 aqui. E agora, novamente, botão direito, Color the Data Points, segunda opção. Eu vou usar o classificador de sexo mais uma vez, então eu marco aqui em cima e Use a Classifying Variable. Vou deixar aqui selecionado no sexo, fêmea e macho, ok. Tá? Então, comparando esses dois gráficos, ó, esse é o Group Center, esse é o Scores normal. O que muda aqui é que ele sobrepôs a mediana aqui
dos dois grupos, tá? Então, os valores reais são esses que estão aqui na subaba Scores, ok? Então, eu vou preferir usar esse gráfico aqui. Antes da gente continuar analisando o que esse gráfico está nos contando, a gente tem que ir lá nos resultados, porque é importante a gente saber se essa correlação que parece existir aqui é significativa ou não, né? Então, vamos na aba Resultados, aqui em cima. A gente vai rolar lá para o final. E aqui a gente tem os resultados da nossa análise. O que é o mais importante aqui pra gente? Primeiro, vamos olhar o valor de P. De maneira geral, as pessoas consideram uma análise significativa, né, um P significativo, se ele é maior do que se ele é menor, desculpa, do que 0,05, ou seja, menos de 5%. Aqui a gente tem 0,01, tá? 1%, 1,7%, então é um P significativo, então nosso resultado ele aparentemente não é aleatório. E aqui a gente tem que 7,6% de toda a variação de forma da minha análise, ela é predita pelo tamanho. Então, existe uma correlação entre forma e tamanho de toda a variação de forma que a gente vê na nossa dataset, na nossa amostra. 7,5% mais ou menos é simplesmente um efeito do tamanho. Então, agora a gente vai voltar lá para os nossos gráficos, já sabendo que a gente tem esse efeito de 7,5 e que é significativo. Vamos voltar para a aba Graphics e vamos interpretar isso aqui que a gente tem. Desculpa, pessoal. Vamos voltar aqui para o Shape Changes. E aqui vamos lembrar que a gente pode, novamente, mudar o tipo do gráfico, né? Então, botão direito, a gente tem aqui a opção Change the Type of the Graphs. Eu vou colocar o outline que a gente importou ontem, porque é mais fácil de interpretar o gráfico. Então, Warped Outline Drawing, aí que me parece todas as opções de outline que eu tiver no meu projeto, eu só tenho uma, ok. Antes eu vou na configuração, porque vocês lembram que eu tinha mudado a cor ontem? E aí fica meio confuso aqui pra mim. Então, eu vou ali em preliminares, Set Options for Shape Graphs, Warped Outline Drawing, eu vou colocar a Target Shape, eu vou deixar como preto, mas o Starting Shape eu vou colocar aqui com um cinza clarinho e vou tirar o número dos landmarks, tá? Aceita, volta, só pra gente, vai ficar um pouco mais fácil de enxergar as coisas aqui. Bom, então aqui, gente, a gente tem o nosso outline e a gente tem a nossa forma em relação ao tamanho. Mas aqui tamanho. Vamos clicar com o botão direito, Set Scale Factor. Ele tá aqui em 1.0, tá? Agora aqui a gente tem uma coisa importante de se falar. Esse 1.0, vou voltar aqui no nosso gráfico de dispersão, dessa vez ele não está correlacionado diretamente com esses números, 36, 39, 45. O centroide 0 é o centroide médio da sua análise, tá? Então, o centroide 0 é mais ou menos o que a gente vai encontrar aqui no meio do gráfico, ok? Então, vou voltar lá no Shape Changes, vou colocar aqui com o botão direito, vou colocar aqui 0, Set Scale Factor, vou colocar 0. Então, essa é a forma dos indivíduos que estão mais ou menos aqui no meio do meu gráfico, mais ou menos aqui no 45, tá? E se a gente reparar, a gente tem 9 números para cima e 9 números para baixo, tá? Então, a gente vai de 45 a 54, 9 para cima, de 45 a 36, 9 para baixo. Então, para a gente entender essa variação, qual é a variação de forma relacionada com esse gráfico aqui, a gente vai voltar ali no Shape Changes, a gente vai clicar com o botão direito, Set Scale Factor, e eu vou colocar aqui 9, ok? Então, um 9 positivo é o extremo positivo do meu gráfico, é o extremo direito do meu gráfico. Então, essa é a forma que eu tenho, essa que está em preto,
aqui vamos voltar lá no meu gráfico, nesse indivíduo aqui na verdade, né, nos indivíduos que estão mais próximos aqui a 54. Então vamos voltar lá, em um extremo a gente tem essa forma, e se a gente clicar com o botão direito, Set Scale Factor de novo, eu vou botar agora aqui um menos, ok, e essa é a forma que a gente tem no outro extremo. Então basicamente a variação de forma que a gente tem é desta forma, nesse extremo aqui 36, botão direito de novo, vou tirar o menos aqui, até essa forma, tá? O que a gente pode notar aqui? A gente tem basicamente um aumento relativo do focinho, um aumento relativo aqui dos supratemporais, a porção posterior do crânio fica mais estreita, tá? Então essa mudança de forma, ela está associada ao tamanho. Bichos maiores têm focinho proporcionalmente maior, tem supratemporal proporcionalmente mais longo e tem a porção posterior do focinho, da caixa craniana mais estreita. Essa é a correlação que a gente tem de forma com o tamanho. Isso representa cerca de 7% da variação de forma que a gente enxerga nos nossos dados, ok? Então, como que a gente faz? Vou voltar naquele artigo que a gente estava vendo. Como que a gente faz um gráfico parecido com esse aqui? Aqui eu fiz para fêmeas e para machos separadamente. Como que a gente faz isso? A gente vai, de novo, volta lá no Morpho.j, a gente vai exportar este gráfico, então clica com o botão direito, Export Graph to File, exporta ele, e depois a gente vem em Shape Changes aqui em cima e exporta, botão direito, exporta a forma que está correlacionada com esse extremo, que está correlacionada com esse extremo. Você pode colocar outros extremos aqui no meio, né? Pode colocar 3, 4, fazendo um caminho aqui. E aí você vai pegar essas figuras e montar em outro programa a sua prancha, ok? Beleza, então já temos um resultado aqui. Então agora, gente, vamos voltar lá no nosso Project Tree. E a gente viu aqui, em cima desse dataset, a gente tem o nosso PCA que a gente fez ontem e a gente tem a regressão que a gente fez agora. Aí, a gente tem uma regressão que ela é significativa, significa que existe um efeito do tamanho na minha forma. Eu fiz uma PCA ontem, vamos abrir ela aqui de novo. Vou voltar aqui na aba de PCA, ó. Vamos ver o nosso PC Scores. Eu vou mais uma vez colorir e aumentar os pontos, tá? Então, botão direito, Resize Data Points, vou colocar 10. Botão direito novamente, Color the Data Points. Vou colorir aqui de acordo com o sexo, então Use a Classifier Variable, coloquei sexo, conferi aqui, ok. Então reparem aqui, a gente tem os machos aqui e as fêmeas aqui, ok? A gente então tá vendo aqui uma separação ainda aqui com sobreposição, né? Mas a gente tá vendo uma tendência da forma das fêmeas e dos machos serem um pouco diferente. Só que se a nossa pergunta é em relação à seleção sexual ou qualquer outra coisa, não em relação ao tamanho, a gente tem que pensar que será que a gente não está vendo uma diferença de fêmeas e machos aqui? Porque as fêmeas são maiores, se as fêmeas são maiores e a forma é relacionada ao tamanho, é isso que vai diferenciar elas? É uma diferença, na verdade, de tamanho, não de forma? Entende? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que refazer essa análise tirando o efeito do tamanho. Para isso, a gente vai trabalhar com os resíduos da nossa regressão. Então, vamos voltar lá no Project Tree. E aqui, a gente tem os resultados da nossa regressão, tá? Eu vou fazer uma nova matriz de covariância, mas agora com os resultados da minha regressão, para a gente fazer uma nova PCA. Então, cliquei aqui nos resultados da regressão. Vamos lá em Preliminares. Generate Covariance Matrix, tá? Quarta opção. E a gente vai gerar uma matriz de covariância. Então, aqui eu vou escolher os resultados da regressão e aqui eu tenho duas opções. Os resíduos da regressão ou os valores preditos pela regressão. A gente quer trabalhar com os resíduos da regressão, porque a gente quer justamente saber qual é a nossa variação de forma sem o efeito do tamanho.
A gente quer tirar o efeito do tamanho, a gente quer corrigir aquele efeito do tamanho. Então, para isso, a gente vai trabalhar com os resíduos, ok? Então, marcamos essas duas opções, executa. E agora, aqui no nosso Project Tree, a gente tem uma matriz de covariância nova. Essa matriz de covariância, ela está usando o resultado da regressão, os resíduos da regressão. Então, vamos fazer uma nova PCA, agora com essa matriz de covariância, tá? Então, seleciona essa matriz de covariância, vamos em Variation, Principal Component Analysis, primeira opção, e automaticamente já vai abrir a aba de Graphics. Então, antes de mais nada, eu vou lá no PC Scores, tá? Terceira subaba aqui. Eu vou clicar com o botão direito, vou aumentar os pontos, tá? Resize Data Points, igual a gente fez no outro. E eu vou colorir os pontos. Botão direito, Color the Data Points. Eu vou colorir de acordo com o sexo, Use a Classifier, para a gente poder comparar. Ok. Então, vejam bem, a gente pode até desenhar a elipse aqui. Vamos com o botão direito, Confidence Ellipses. Aí aqui eu vou marcar Draw Ellipses. Vou marcar para usar o classificador de sexo e para usar a mesma cor. Eu vou colocar OK. Vamos agora comparar com o resultado da PCA que a gente fez com os dados brutos, né? Sem ser com resíduos, antes de retirar o efeito do tamanho que está aqui em cima, ó. Vamos colocar também as elipses para ficar mais fácil de comparar. Então, botão direito, Confidence Ellipses. Aí eu vou marcar Draw Ellipses, Use Classifier, Use para determinar a cor, OK. Então, vamos comparar. A gente tem esse gráfico e a gente vai comparar com esse gráfico. Olha a diferença. Aqui a gente tem uma sobreposição muito maior do que a gente tinha nesse primeiro gráfico, tá? Qual que é a diferença deles? Esse aqui, que é o primeiro gráfico, a gente está usando os nossos dados sem retirar o efeito do tamanho. Aqui, nesse segundo gráfico, a gente retirou o efeito do tamanho. Então, como era de se esperar, a gente tem uma sobreposição maior. Por quê? Porque se as fêmeas são maiores que os machos e há uma correlação de tamanho com forma, quando você retira esse efeito do tamanho, você tende a ter um pouco, então, as formas um pouco mais parecidas. Mas ok, você ainda tem aqui uma tendência, tá? E aí é legal você vir em PC Shape Changes e fazer toda aquela questão de ver a escala aqui das mudanças associadas ao eixo X e Y e ver o que cada um desses eixos representam em termos de mudança de forma, que então dá para explorar. Bom, eu vou voltar em Project Tree. Aqui, pessoal, eu mostrei como exemplo de uso de resíduos da regressão a PCA, mas na verdade você pode fazer qualquer outra análise com os resíduos da regressão se você quiser retirar o efeito do tamanho. Então, por exemplo, a gente vai ter aí nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com distinção de grupos e a gente vai aprender a fazer uma discriminante. Bom, a discriminante, ela vai procurar a maior distância possível entre os dois grupos que eu contar para eles. Os dois grupos são macho e fêmea, né? Então, mais uma vez, será que é interessante eu usar os dados brutos ou será que é interessante eu usar os resíduos? Bom, se eu quero entender a evolução daquela forma, por que macho é diferente de fêmea, se macho é diferente de fêmea, eu acho que é interessante eu retirar o efeito do tamanho, senão a gente está confundindo ali o que a gente está vendo. A gente está vendo simplesmente uma relação que fêmeas são maiores do que machos e não que tem alguma outra coisa ali causando aquela diferença de forma, né? Talvez porque eles usam recursos distintos, né? Nichos distintos, não sabemos. Então, quando a gente aprender a fazer a análise discriminante, as análises canônicas, a gente pode testar também com e sem o efeito do tamanho, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de falar no curso, porque tem muitos artigos que a gente vê que estão tentando separar grupos, mas que não fazem uma regressão antes para ver se existe um efeito alométrico. Então, muitas vezes os grupos são separados simplesmente porque coisas são maiores que outras e não porque você tem um outro fator aí, tá? Então, é muito importante você fazer uma análise de regressão antes de qualquer outra análise
para você ver se existe uma relação de forma com tamanho e se existir, você avalia se você deve trabalhar ou não com o resíduo. Bom, ok. Então, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer aqui em relação à alometria, vamos para a simetria. Para a gente trabalhar a simetria, na verdade, eu vou abrir novamente a nossa Procrustes ANOVA. Na verdade, eu vou abrir novamente aqui o nosso dataset Shenodon, vou clicar com o botão direito, Display Graph. Então aqui, ó, nosso dataset que a gente importou ontem, primeira coisa, Shenodon. Vamos clicar com o botão direito, Display Graphs. Aqui a gente tem o nosso componente simétrico e aqui a gente tem o nosso componente assimétrico. Então, no componente simétrico, a gente tem a bolinha azul é a média e o tracinho é esse indivíduo especificamente aqui, tá? Lembrando que é simétrico, então aqui ele espelhou o landmark 17 no 15, fez a média e recolocou esses pontos, tá? De forma que a gente não tem nenhuma assimetria nesse crânio. Agora, já no componente assimétrico, a gente tem justamente a diferença entre esse indivíduo e a média simétrica. Então, aqui ele está me mostrando a assimetria do indivíduo, tá? Os pontinhos são a média simétrica e o tracinho é a diferença desse indivíduo, ok? Então, vamos voltar lá no Project Tree. Eu vou clicar aqui em Procrustes ANOVA. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para me mostrar os resultados, Display Results. Isso daqui, gente, é a análise que a gente fez ontem, é a análise de erro que a gente fez ontem. A gente fez essa análise para quê? A gente fez essa análise para a gente ver se a nossa foto estava sendo tirada com critério, né? Se a gente estava posicionando a câmera sempre no mesmo lugar, no mesmo ângulo, na verdade é AMS que a gente olha. E se a nossa marcação de landmark estava confiável, se a gente está marcando os landmarks sempre no mesmo lugar, bonitinho, né? Então, a gente encontrou que sim, que um indivíduo é mais diferente do outro do que duas fotos do mesmo indivíduo. E duas fotos do mesmo indivíduo são mais diferentes entre elas do que duas marcações de landmark na mesma foto. Então, beleza, a gente tem um erro que é negligenciável, que a gente pode ignorar, né? Os nossos dados, eles estão confiáveis. Agora, ontem a gente falou que ainda tinham duas linhas aqui nessa nossa planilha que nos falavam alguma coisa, tá? Então, vamos ver o que é isso. Aqui, inside, a gente tem a assimetria direcional. A assimetria direcional é a diferença do lado esquerdo de todo mundo da nossa amostra para o lado direito de todo mundo da nossa amostra. Então, a gente vai ver basicamente se na nossa amostra existe uma tendência à assimetria em alguma das direções. Então, por exemplo, será que aqui nos nossos crânios a gente tem a tendência dos indivíduos, de maneira geral, terem o olho direito mais anterior do que o esquerdo? Então, é direcional, é sempre o direito ou é sempre o esquerdo, é sempre o mesmo lado, é sempre a mesma assimetria, a mesma tendência de assimetria em toda a população. Aqui, em Individual by Side, é a assimetria flutuante. A assimetria flutuante é uma assimetria randômica que é de cada indivíduo, tá? Então, aqui, o que a gente tem? O lado direito de um indivíduo, como ele é diferente do lado esquerdo desse mesmo indivíduo. Então, aqui a gente tem por indivíduo, é a assimetria flutuante. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente comparar esses valores aqui de novo, a gente tem algumas coisas legais. Primeiro, vamos comparar o valor de assimetria direcional com a assimetria flutuante. A assimetria direcional, ela é maior do que a assimetria flutuante. Então, isso quer dizer que a gente tem uma assimetria direcional e ela é significativa, tá? Então, a nossa análise tem uma assimetria, o nosso dado tem uma assimetria direcional. Existe uma tendência que tem uma direção nos nossos dados, tá? E aqui está a nossa assimetria flutuante. Outra coisa legal de se notar, isso aqui é a diferença do lado direito para o lado esquerdo de um mesmo indivíduo.
Isso aqui é a diferença de duas fotos do mesmo indivíduo. Então, as fotos estão tão bem tiradas que duas fotos do mesmo indivíduo são... que o lado direito e esquerdo de um indivíduo é mais diferente entre si do que duas fotos do mesmo indivíduo. Tá? Então, isso é legal também de ver aqui. Então, esse resultado nos diz que a gente tem uma simetria direcional e a gente tem uma simetria flutuante. A gente sempre vai ter uma simetria flutuante. Tá? A simetria flutuante ela é inerente a qualquer grupo de organismos. Todo mundo vai ter aí algum grau de assimetria. E essa simetria randômica que a gente tem nas populações é a simetria flutuante. Okay? Existem algumas correlações entre a simetria flutuante e fatores de estresse ambiental, né, que a gente pode testar. Então, existem algumas teorias de que se o organismo se desenvolve em um ambiente com maior fator de estresse ambiental, ele vai ser mais assimétrico, então você encontraria esse número aqui maior. Então, se você quiser fazer esse tipo de teste, você vai rodar uma Procrustes ANOVA para cada grupo. Então, eu tenho uma área controle e uma área que tem bichos que estão sob uma influência, sei lá, de um agrotóxico. Para testar isso, você vai rodar uma Procrustes ANOVA para os bichos da área controle e para os bichos do agrotóxico, e você vai comparar, então, esse MS aqui, da assimetria flutuante, ok? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a direção do vetor da assimetria direcional. Então, é assim que a gente interpreta a assimetria. Mas lembrando do que eu mostrei na aula teórica, a gente também pode fazer outras análises, né? Então, só para mostrar uma delas, vamos no Project Tree. E agora, eu vou fazer aqui também, de novo, com os resíduos da regressão. Não, porque aqui eu fiz com componente simétrico. Então, eu vou aqui no nosso Shannon Average by Ind e eu vou vir aqui em preliminares e vou gerar uma matriz de covariância, tá? Generate a Covariance Matrix. Vou escolher aqui Shannon Average by Ind e agora eu vou escolher o componente assimétrico. Então, eu vou gerar uma matriz de covariância com componente assimétrico. Para quê, gente? Pra gente fazer uma PCA do componente assimétrico. Né? Então, vamos executar aqui. Agora, eu tenho a minha matriz de covariância aqui do componente assimétrico e eu vou gerar, então, uma PCA. Então, cliquei na matriz de covariância, a gente vai vir aqui em Variation, Principal Component Analysis. E aqui está os nossos gráficos do componente assimétrico. Então, vamos lá em PC Scores, aqui em cima. Eu vou clicar com o botão direito. E eu vou aumentar os pontos, então Resize Data Points, vou colocar 10 aqui pra gente enxergar melhor. Ok. Gente, lembrando do que eu mostrei na aula teórica, o que a gente tem aqui então? O 0, 0, ou seja, o valor que tá aqui e aqui, que é mais ou menos isso daqui, seria a média simétrica da nossa amostra. Então, um ponto aqui é um ponto 100% simétrico. E tudo que desvia desse ponto é assimetria. Se a gente tem uma nuvem mais ou menos equilibrada em volta desse ponto, a gente tem uma simetria flutuante. Se a gente tem a maior parte dos bichos para um lado, a gente tem uma simetria direcional. Tá? E se a gente tem uma parte para um lado, a outra para o outro, assim, bem dividido, a gente tem uma antissimetria. Tá? Aqui que a gente pode notar? Bom, a gente tem aqui um 0, a gente tem aqui outro 0, então aqui é mais ou menos o ponto. Eu enxergo isso aqui com uma nuvem mais ou menos bem distribuída em torno desse ponto, né? Mas se a gente contar o número de pontos, me parece que tem mais pontos para cá do que para cá. Então é por isso que a gente está encontrando uma assimetria direcional significativa. A gente tem uma tendência, mas essa tendência me parece aqui muito pouca, né? Talvez se a gente aumentar o nosso N, essa assimetria flutuante passe a ser maior do que a direcional, tá? Então, é isso. Talvez também esse bicho aqui esteja puxando um pouco, né? Ele é mais assimétrico do que os outros. Então, é assim que a gente interpreta esses dados. Bom, todas as análises que a gente faz com um componente simétrico, a gente pode fazer também com um componente assimétrico. A gente só vai interpretar
de uma maneira diferente, ok? A gente fica por aqui hoje, mas lembrem-se sempre, antes de fechar, a gente vai salvar. Então, vamos em Project Tree, a gente vai vir em File e Save Project, sempre, tá? Amanhã a gente continua com as próximas análises em cima desse projeto que a gente criou, né? Pra gente poder continuar o nosso curso, ok? Até mais, pessoal!